Olá, eu sou a professora Juliana Simeonato Stipe e essa apresentação destina-se aos alunos da disciplina de Estágio 2 do curso de Licenciatura em Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Londrina. Falaremos hoje sobre o construtivismo e as teorias da aprendizagem significativa. Existe relação entre elas? Bom, seja bem-vindo a uma investigação que já dura muito mais do que 2000 anos e que também não tem data para acabar. Em torno das indagações que ela provoca, estudiosos das mais diversas áreas de conhecimento humano gastaram toneladas de saliva, montanhas de papel e um enorme esforço intelectual. O desafio de mais de 2 milênios pode ser resumido nessas simples perguntas. Como o ser humano aprende e como criar as melhores condições possíveis para que o aprendizado ocorra? Bom, minha fala nessa apresentação ela é extraída de diversas leituras sobre o assunto. Ainda sou uma aprendiz nessa área e, portanto, minhas contribuições virão apenas de percepções sobre esse assunto. Vamos lá? Para iniciarmos nossa discussão, nós vamos fazer um apanhado geral na história da educação. Vamos começar refletindo sobre a origem da busca pela compreensão ao conhecimento. Não estamos falando da origem da busca pelo conhecimento, mas da compreensão de como o conhecimento pode ser adquirido. E para iniciar essa discussão, vamos até 970 anos antes de Cristo, quando nasceu o rei Salomão, terceiro rei judeu e lendário governante, que guiou seu povo hebreu em uma das suas fases mais prósperas da história. Salomão, até hoje, é conhecido como um dos homens mais sábios que já existiu, e os seus provérbios constituem-se em princípios usados até hoje por aqueles que são amantes da sabedoria. Uma marca deixada por Salomão é a importância da busca pelo conhecimento. Isso é visto em vários dos seus provérbios, como, por exemplo, naquele que diz que a sabedoria deve ser buscada antes de qualquer coisa, e mais do que todas as outras coisas, deve-se adquirir a inteligência. A história dos povos antigos dentro da tradição judaico-cristã mostra, por exemplo, juízes e reis que buscavam por conhecimento através de um relacionamento com o divino. Embora os líderes daquela época fossem escolhidos com base em sistemas hierárquicos, continuamente a história mostrava que aqueles cuja relação com o divino era boa consistiam em bons líderes, reportados na história como homens sábios e cheios de conhecimento. A história da educação ela aparece muito misturada com a história da religião. Nós sabemos que a escola ela é promotora da educação sistematizada, enquanto que a religião é um espaço para propagação de fé. Mesmo assim, pela religião, ocorre também a propagação de princípios e de valores e também de conhecimento, assim como na educação sistematizada. Tal circunstância nos leva a analisar a história da educação, aferindo também a sua ligação com a religiosidade. Então, por exemplo, nas civilizações antigas, a religião, ou a magia e o misticismo, eles determinavam praticamente os aspectos da vida humana. Portanto, ao serem transmitidos os ensinamentos relativos aos aspectos práticos da vida primitiva, transmitia-se igualmente o ensino religioso, pois eles eram temas interdependentes. Então, observem, princípios e valores culturais e aspectos práticos da vida eram transferidos geração após geração. Entretanto, até esse momento da história, não se vê, exceto lá em Salomão, a preocupação pela compreensão de como esse conhecimento era adquirido, mas apenas uma preocupação na transmissão do conhecimento. A busca por respostas a respeito de como se dá o processo de aprendizagem parece mesmo datar lá da antiguidade grega,
com o nascimento do pensamento racional, que buscava assim explicações baseadas em conceitos como uma forma de entender o mundo. Para os primeiros filósofos, a dúvida consistia em saber se as pessoas possuíam saberes inatos ou se era possível ensinar alguma coisa para alguém. Então, a partir de agora, eu trarei algumas considerações de Beatriz Santomauro para a revista Nova Escola, de 5 de novembro de 2010. E nós vamos fazer, então, aqui falar, brevemente sobre o inatismo, o empirismo e o construtivismo. 3 ideias sobre a aprendizagem. Começamos, então, pelo inatismo de Platão. Platão é da época ali de 427 a 347 anos antes de Cristo. Então, lá para os primeiros filósofos, a dúvida consistia em saber se as pessoas possuíam os saberes inatos ou se era possível aprender alguma coisa. O Platão, ele firmou posição a favor das ideias congênitas, ou seja, ele defendia a tese de que a alma precede o corpo e que antes de encarnar ela tem acesso a conhecimento. Sócrates, que foi o seu discípulo, afirmou também que conhecer é relembrar, pois a pessoa já domina determinados conceitos desde que nasce. Essa perspectiva é chamada de inatismo e ela sustenta que as pessoas naturalmente carregam certas aptidões e certas habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. Essa concepção, ela motivou um tipo de ensino que acredita que o educador deve interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber à consciência e organizando. Mesmo que a noção de aprendizado como recordação ou reminiscência não encontre eco na ciência contemporânea, algumas ideias inatistas ainda pipocam nas salas de aula. E isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Se por um lado é interessante levar os alunos a procurar respostas para suas inquietações com independência crescente, por outro lado, é lamentável que muitos docentes sigam explicando baixo rendimento escolar de seus estudantes por sua inabilidade para aprender. Então, gente, o inatismo do Platão, ele defendia, que as pessoas nascem com saberes adormecidos que precisam ser organizados para se tornar conhecimentos verdadeiros. E aqui, o professor, ele só auxilia o aluno a acessar essas informações. Em resumo, como disse Fernando Becker, o estudante aprende por si. Fernando Becker, ele é autor de um dos artigos que vocês serão convidados a ler ao final desta apresentação e que estará disponível para vocês lá na nossa sala de aula virtual. A segunda concepção que nós vamos abordar é o empirismo de Aristóteles. Aristóteles data de 384 a 322 a.C. e ele apresentou uma perspectiva contrária à de Platão. Segundo ele, embora as pessoas nasçam com capacidade de aprender, elas precisam de experiências ao longo da vida, para que assim se desenvolvam. A fonte do conhecimento, portanto, são as informações captadas pelos sentidos, pelo meio exterior. Ideias como essa impulsionaram o empirismo, a corrente favorável ao ensino pela imitação. Então, na escola, nas escolas, as atividades propostas eram aquelas que facilitavam o quê? A memorização, a repetição e a cópia. Isso porque os empiristas acreditavam
que as informações se transformam em conhecimento quando passam a fazer parte do hábito da pessoa. Então, se eu consigo, por repetição, eu gero um hábito, e pelo hábito, o conhecimento será, então, fixado. Para Aristóteles, então, os conhecimentos, eles são, na realidade, absorvidos como resultado da prática, ou seja, quando aquilo se torna um hábito. Dito de outra forma, não basta acumular informações para aprender, tem-se que praticar. Como a gente pode ver até aqui, o inatismo de Platão e o empirismo de Aristóteles apontavam para lados opostos. Platão pensava que o saber estava no indivíduo e Aristóteles dizia que o saber estava na realidade exterior. Estariam eles errados? Será que ambos não acabam se completando? Observem, estamos falando de filósofos que viveram entre 400 e 300 anos antes de Cristo. E antes de entrarmos na concepção, na terceira concepção, datada historicamente apenas do século XX, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse intervalo de tempo. O século XX seria de fato a origem dessa terceira abordagem que nós vamos ver? A terceira abordagem, portanto, é o construtivismo. E o construtivismo, ele é apontado como o caminho do meio entre o inatismo de Platão e o empirismo de Aristóteles. Aqui, a presença ativa do sujeito diante do conteúdo é essencial. Portanto, não basta somente ter contato com o conhecimento para adquiri-lo. É preciso agir sobre o objeto e transformá-lo. Essa abordagem foi proposta com o nome construtivismo pelo cientista suíço Jean Piaget, que viveu entre 1896 e 1980. Ele comparou a construção do conhecimento a uma casa que deve ter materiais próprios e a ação de pessoas para que ela possa ser erguida. Mas seria mesmo Jean Piaget e outros contemporâneos dele, os pais da educação construtivista? Lembra da lacuna de tempo entre os filósofos e a teoria construtivista? Seriam eles mesmos, teria saído deles as bases para a formação dessa corrente de pensamento? Antes, eu gostaria que vocês analisassem comigo esse texto. Um texto que está contido no livro de Lucas, na Bíblia Sagrada, o maior livro histórico que existe. Um texto conhecido como o Bom Samaritano. Nesse texto, fala-se o seguinte: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? Como é que você entende o que elas dizem? E então o homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo? E Jesus respondeu: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado. Um levita também passou por ali, olhou e também foi embora. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ele. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou o seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual destes 3
foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: vá, pois, e faça o mesmo. Observem bem, o mestre da lei faz algumas perguntas e as respostas de Jesus, elas não foram diretas. Jesus não transferiu nenhum conhecimento para aquele homem, mas ele o ajudou a construir o seu próprio conhecimento. Para isso, ele usou algumas coisas bem conhecidas daquele homem, daquele mestre da lei, ou seja, as escrituras sagradas e a problemática, né, o relacionamento que havia conflituoso entre judeus e samaritanos. Outra obra muito interessante de analisarmos é o livro O Magistro, de Agostinho de Hipona, datado de 389 anos depois de Cristo. Essa obra mostra uma conversa entre Agostinho e o seu filho Adeodato, um jovem considerado brilhante e prodígio. Na conversa, eles investigam a origem e o fundamento da linguagem, assim como levantam possibilidades a respeito do processo de aprendizagem nos humanos. O diálogo, ele se inicia perguntando pela finalidade da linguagem. Então, o Agostinho ele fala assim para Deodato: que te parece que pretendemos fazer quando falamos? No decorrer do diálogo, ambos desenvolvem, a partir desta pergunta inicial, uma longa discussão acerca da linguagem e da sua relação com o ensino e com o aprendizado, tanto em termos internos quanto em termos externos. Portanto, a busca pela compreensão a respeito do conhecimento e da sabedoria data de muitos anos antes de Cristo, sendo apontada por Salomão, né, como o bem mais precioso que se pode adquirir. E tanto Platão quanto Aristóteles são apontados como pioneiros na busca das respostas sobre o conhecimento, convergindo ambos a respeito da forma como acreditam que o homem adquire o conhecimento. Sendo que Platão cria que as pessoas já nascem com seus saberes, ao passo que Aristóteles defendia que o conhecimento ele vai ser absorvido a partir das vivências. Minha percepção é que ambos estavam corretos, mas incompletos. Salomão já pontuava que a sabedoria encontra quem a procura e que ela espera aqueles que a buscam. E nesse sentido, Jesus Cristo, com os seus ensinamentos, sempre indiretos na forma de perguntas, que preconizavam o conhecimento prévio dos seus ouvintes, ou na forma de parábolas que utilizavam objetos e contextos reais para explicar fatos até então não compreendidos. Jesus foi, a meu ver, pioneiro na junção entre o inatismo e o empirismo, despertando o conhecimento prévio dos seus ouvintes através do ambiente exterior, de forma a ajudá-los a organizar aquelas vivências prévias e associá-las às novidades por ele contadas. Isso despertava nos seus ouvintes o desejo da imitação dos seguidores de Cristo, e assim despertava suas potencialidades, concretizando o aprendizado e fazendo inúmeros discípulos, ou alunos, ou seguidores, como, por exemplo, os apóstolos nos anos seguintes, a sua morte, e até mesmo nos dias de hoje, assim como também Agostinho de Hipona. Assim, no meu entendimento, e se minha interpretação estiver correta, Jesus foi o maior pedagogo que já existiu, muito antes de Piaget, de Vygotsky e outros, influenciando através das bases judaico-cristãs não só o pensamento que deu origem às teorias de Santo Agostinho, como também todos aqueles que compõem a base do construtivismo. Portanto, pela concepção construtivista, o professor ele deve criar contextos, conceber ações e desafiar os alunos para que a aprendizagem possa ocorrer. O conhecimento ele não é incorporado diretamente pelo sujeito, mas ele pressupõe uma atividade por parte de quem aprende, que organize e integre novos conhecimentos àqueles já existentes.
Mas existem inúmeros mal-entendidos a respeito do construtivismo, sendo que um dos mais comuns é considerar que o professor construtivista ele não apresenta conteúdos e nem orienta os seus alunos. Professor que não ensina não é construtivista. Para que haja o avanço dos alunos, o docente precisa tomar muitas decisões, considerar as demandas da turma, propor questões e desafios e pensar em formas de promover ações que gerem o aprendizado. Resumindo, o papel do educador não é apenas o de dominar a sua área de conhecimento, mas também de conhecer os processos pelos quais o aluno aprende. Dessa forma, conhecer as teorias da aprendizagem significativa é primordial para a formação de um bom professor. Entrando agora nas teorias da aprendizagem, vamos falar sobre Ausubel e a sua teoria da aprendizagem. Esse pesquisador, que viveu entre 1918 e 2008, dizia que quanto mais sabemos, mais aprendemos. Ele ficou famoso por ter proposto o conceito de aprendizagem significativa. No seu livro Psicologia Educacional, ele disse assim: o fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o aprendiz já sabe. Quando sua teoria foi apresentada em 1963, as ideias behavioristas predominavam. Os estudos do behaviorismo, eles tinham sido iniciados a partir de um trabalho do psicólogo John Watson, intitulado de Psicologia como um comportamentista UV. Ou seja, essa teoria era baseada no comportamentalismo. Acreditava-se na influência do meio sobre o sujeito. O que os estudantes sabiam não era considerado e entendia-se que só aprenderiam se fossem ensinados por alguém. Pensada para o contexto escolar, a teoria de Ausubel leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos docentes na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem. De acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra. O conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador e o estudante ele precisa estar disposto a relacionar o material de maneira consistente e não de qualquer forma, de forma arbitrária. Para Ausubel, nem todos os tipos de aprendizagem humana são iguais, sendo que em sala de aula, os tipos de aprendizagem podem ser agrupados em duas dimensões básicas, a aprendizagem significativa e a aprendizagem memorística ou mecânica. Sendo que o alcance dessas duas dimensões de aprendizagem vai depender de dois aspectos. O primeiro, da forma como o aluno incorpora nova informação e também das estratégias metodológicas de ensino adotadas pelo professor. De acordo com a aprendizagem significativa, uma nova informação com significado e sentido para o aluno, associado ao conhecimento prévio e a uma disposição para aprender, gera aprendizagem significativa, ao passo que qualquer nova informação, sem um conhecimento que tenha vínculo com o nível da informação prévia lá do aluno, e tendo como objeto um aluno passivo, armazenador de informações apenas, vai resultar em uma aprendizagem mecânica. Segundo Ausubel, na aprendizagem mecânica, os conteúdos eles ficam soltos ou então eles ficam ligados a uma estrutura mental de forma muito fraca. Eles são memorizados ali como frases ditas em sala de aula ou ainda como frases lidas em livros didáticos. A escola ela deve almejar uma aprendizagem significativa, mas isso não pressupõe que a aprendizagem mecânica ela deva ser desconsiderada totalmente. Por que isso? Porque na realidade, essas duas formas de conhecer, elas não são contrárias, mas elas fazem parte de um processo contínuo.
Há ocasiões em que é preciso memorizar algumas informações que são armazenadas de forma aleatória, sem se relacionar com outras ideias já existentes. No entanto, o processo de aprendizagem, ele não pode parar por aí. É importante memorizar, mas posteriormente este conhecimento precisa ser associado para que então ele possa se tornar significativo. Estão percebendo a importância de se fazer associações entre as diversas áreas de conhecimento? Concluindo, a aprendizagem significativa, ela somente é possível quando um novo conhecimento se relaciona de forma substantiva e não arbitrária a um outro conhecimento já existente. Mas para que essa relação ocorra, é preciso que exista uma predisposição para aprender. É preciso também uma situação de ensino potencialmente significativa, planejada pelo professor. É também necessário que essa situação, que tudo isso leve em conta o contexto no qual o estudante está inserido e também o uso social desse objeto a ser estudado. Ou seja, é necessário uma aplicação. Até agora, nós já traçamos uma rota que nos indica como ocorre a aquisição do conhecimento. Essa rota vai lá desde a antiguidade, começamos lá em Salomão, há quase 1000 anos antes de Cristo, passamos pelos filósofos gregos Platão e Aristóteles, lá em quase 400 anos antes de Cristo. Percebemos como as teorias inatista e empirista de Platão e de Aristóteles culminaram na base do construtivismo, cujos pais teóricos são apontados como Piaget e Vygotsky, mas que na prática parece ser melhor atribuída a Jesus Cristo. Nós vimos como essa base construtivista é o alicerce para o que Ausubel propôs como uma aprendizagem significativa, não descartando o conhecimento prévio que os alunos trazem consigo e nem as interações deles com o meio e o seu uso social. Ou seja, a história cercada por seus filósofos e suas teorias, durante muito tempo, elas residiam apenas aqui no campo das observações, e mesmo assim, elas nos trouxeram contribuições tão significativas. Mas e hoje, com o avanço das ciências e dos diagnósticos por imagem, que podem escanear o cérebro humano, será que essas ideias ainda fazem sentido e concordam com aquilo que a neurociência hoje diz e aceita como verdadeiro com relação aos processos de aprendizagem? Vamos pensar nessas afirmações. A emoção interfere no processo de retenção de informação. É preciso motivação para aprender. A atenção é fundamental na aprendizagem. O cérebro se modifica em contato com o meio durante toda a vida. A formação da memória é mais efetiva quando a nova informação é associada a um conhecimento prévio. Nesse momento, essas afirmações podem não ser tão inovadoras para vocês, seja por causa da sua experiência em sala, seja por vocês terem escutado alguma coisa que eu falei aqui, seja por terem estudado sobre Piaget, sobre Vygotsky, sobre Vallon, sobre Ausubel. Talvez vocês as tenham escutado hoje, aqui, ou ainda em outras aulas. Nenhuma novidade, não é mesmo? A novidade é que todas essas frases que eu acabei de ler são conclusões de frutos de investigações neurológicas recentes sobre o funcionamento cerebral. O que hoje a neurociência defende sobre o processo de aprendizagem
se assemelha àquilo que os teóricos mostraram por diferentes caminhos. O avanço das metodologias de pesquisa e da tecnologia permitiu que novos estudos se tornassem possíveis. Até o século passado, apenas se intuía como o cérebro funcionava. Hoje se conhece com precisão. A neurociência e a psicologia cognitiva, elas se ocupam de entender a aprendizagem, mas elas têm diferentes focos. A neurociência, ela traz, por meio de experimentos comportamentais e do uso de aparelhos como ressonância magnética e tomografia, que permitem observar como que as alterações no cérebro ocorrem durante o seu funcionamento. Já a psicologia, sem desconsiderar o papel do cérebro, ela foca os significados, se pautando em evidências indiretas para explicar como os indivíduos percebem, interpretam e utilizam aquele conhecimento adquirido. Sabemos, por exemplo, com base em evidências neurocientíficas, que há uma correlação entre um ambiente rico e o aumento das sinapses que os neurônios fazem durante o processo de pensamento. Mas algumas perguntas ficam. Ok, sabe-se que o aumento de interações aumentam as sinapses. Mas quem define o que é um meio estimulante para cada tipo de aprendizado? Quais devem ser as intervenções para intensificar esse efeito no meio? E o aluno, como que ele vai reagir a tudo isso? E como que o professor pode, então, enriquecer o processo de ensino e aprendizagem usando as contribuições da neurociência? Bom, nem a neurociência e nem a psicologia cognitiva nos fornece estratégias de ensino que são capazes de responder a essas indagações. Na verdade, elas se constituem no calcanhar de Aquiles da educação do século XXI. Quem trabalha com isso é, na verdade, a pedagogia, por meio de didáticas e práticas inovadoras, de docentes comprometidos com os processos de aprendizagem. Mas é necessário um diálogo entre a neurociência, a psicologia e a pedagogia. E é necessário que esse diálogo responda a essas questões referentes à emoção, motivação, atenção, plasticidade cerebral, memória e outros conceitos tão importantes para a compreensão do processo de aprendizagem. Para que a gente possa entender como que de fato a aprendizagem torna-se significativa. Por exemplo, sabe-se que toda memória de longo prazo e com impacto de emoções negativas, elas ficam armazenadas na região da amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela está sempre alerta, buscando sinais de perigo a fim de preservar a vida. E ela é responsável por apenas 95% dos nossos pensamentos, que na realidade são pensamentos inconscientes, ou seja, apenas 5% dos nossos pensamentos, eles estão num nível de consciência. Vocês sabiam disso? Os outros, esses 95% de pensamentos, são frutos de experiências que ficam registradas de forma subconsciente. O pensamento racional, ele representa apenas 5% do total dos mais de 70 mil pensamentos que nós temos diariamente. Essa parte do raciocínio, ela fica aqui no córtex pré-frontal, que é essa região central, aqui da frente do nosso cérebro, tá? E essa aqui é a região que está sempre tentando raciocinar se de fato aquela informação que foi sentida pela nossa percepção, que foi captada pelos nossos sentidos, é uma informação importante ou não. Então, os nossos sentidos captam uma informação. Essa informação, ela vai ser resgatada lá na amígdala cerebral, que vai julgar se aquilo é importante ou não, com base nas emoções que isso vai gerar, tá? Então, de forma geral,
O cérebro, ele vai entender o que algo é importante se aquilo for o motivo, por exemplo, de preservação à vida. Assim, as nossas emoções ativam nossas memórias subconscientes, que, por sua vez, despertam ou não a nossa atenção, gerando, assim, motivações diversas. O legal disso tudo é que várias descobertas recentes mostram que essas sinapses elas podem ser alternadas através de um processo chamado de plasticidade cerebral, onde novas rotas neurais elas podem ser encontradas como caminhos alternativos para a resolução de problemas. Mas tudo isso depende exclusivamente de motivação individual, de vontade. Se nós associarmos isso que eu acabei de falar para vocês com as informações que eu passei anteriormente sobre educação, nós podemos dizer que toda emoção que gera um sentimento de medo, por exemplo, tá, pode ativar uma memória ruim que acenderá no cérebro uma luz que interromperá o processo de aprendizagem. Mas quando a pessoa domina esse conhecimento, sozinha ela é capaz de reverter o processo para sair dessa rota e traçar, então, uma nova rota. Vocês viram como tudo isso é complexo? Vocês viram como que sozinha a neurociência ela não consegue responder? Sozinha a psicologia não consegue? Né? Sozinha a pedagogia também não consegue. Por isso é tão importante o diálogo entre todas essas áreas de conhecimento, assim como também uma visão histórica. Agora, pessoal, eu quero deixar para vocês algumas questões de reflexão. Então, a primeira é: como que o professor pode auxiliar seus alunos a acessar as informações frutos dos seus conhecimentos prévios, para que esses possam organizar e sistematizar o novo conhecimento? Como o professor pode contribuir para que o aluno adquira conhecimento a partir da geração de hábitos que possam ser praticados rotineiramente? E a terceira e última, não menos importante: como o professor pode enriquecer o processo de ensino e aprendizagem usando as contribuições da neurociência? Bom, pessoal, como a gente acabou de ver, né, a neurociência ela expandiu muito as nossas possibilidades como educadores, né? E nós sabemos, então, que onde existe vontade, tá, existe também possibilidade. E mais do que nunca, a neurociência ela confirmou, né, que quem não quer algo vai sempre arrumar uma desculpa, mas quem quer muito algo vai dar um jeito e arruma um meio. Bom, é isso. Esse, então, é o meu recado para a nossa aula de hoje. Corre lá para o Classroom, que nós temos uma atividade a respeito disso tudo, tá? E eu converso com vocês, então, mais tarde. Até mais.